É com imensa alegria que no Nova Consciência, na TV Mundo Maior, agora na TV Mundo Maior, eu recebo um grande amigo, Robson Pinheiro. Robson Pinheiro e Leonardo Moura são dois colaboradores hoje da Rede Boa Nova de Rádio e é realmente com imensa alegria porque ao longo do tempo uma empatia que aconteceu imediatamente e ao longo do tempo nós estamos cada vez mais aprendendo a gostar desses dois companheiros. Robson Pinheiro, ele faz parte de uma família ecumênica, vamos dizer assim, né? E essa família sempre teve uma grande liderança de Everilda Batista, sua mãe, que já antevia a sua atuação, mas respeitando a sua liberdade, a sua decisão, teve a sabedoria, né, de ter a paciência de aguardar toda uma transformação na vida de Robson Pinheiro. Então, para conversar conosco hoje, o médium, ele é terapeuta também, Robson Pinheiro aqui conosco. Robson, uma alegria enorme tê-lo aqui conosco. Sinto feliz também, Jeta, caro telespectador, estar aqui com você. E isso sempre é bom quando a gente se encontra, né? Ainda mais com você que nos faz vir à tona, né? Emergir essas lembranças do passado tão carinhosas, né? E que marcaram a nossa trajetória. Robson, você sempre teve efetivamente, depois de conhecendo a história sua, ligado ao espiritual. Tanto é que o seu fervor espiritual o conduziu inicialmente, vamos dizer assim, nos arraiais protestantes evangélicos. Mas parece que o seu caminho não era por aí, não é isso? Não era por aí. Conta para nós, eu tenho certeza que essa história é muito significativa e os telespectadores vão gostar. Pois bem, na verdade eu convivia com os espíritos de uma maneira mais passiva. Eu os percebia, eu guardo na memória, aproximadamente aos 9 anos de idade, percebia especificamente 2 espíritos próximos de mim. Somente depois dos 17 anos, então, é que eles se mostraram de uma maneira mais efetiva, falando comigo, e nessa época eu estava participando de uma igreja evangélica e, naturalmente, dentro de todo o meu fervor espiritual, conforme suas palavras, eu esperava formar para pastor e estava me preparando para casar, porque eu deveria primeiramente casar e logo depois entrar para o colégio de pastores. É uma prática no meio... prática, como em algumas igrejas, né, que eu frequentava, era dessa forma, né? E mesmo tempo que eu estava na igreja evangélica, eu percebi esses 2 espíritos com muita frequência. No entanto, eles não falavam comigo. Eu não percebia um único pensamento, somente de forma visual meu. Sabe? E no dia que eu deveria fazer um teste na igreja, esse teste seria decisivo para a minha vida naquela denominação religiosa, porque eu estava presente em 28 pastores, diante de uma comunidade de 400 pessoas. Se eu passasse no teste, o teste era mais ou menos o seguinte: eu deveria discorrer sobre uma frase bíblica durante 2 horas a 2 horas e meia. Essa frase seria escolhida na hora pelos pastores, e eu deveria apresentar escatologia e hermenêutica bíblica dentro dessa frase. Se eu passasse, então, nessa parte, aí eu entraria. É um dia de uma grande festa. Grande festa, E me lembro que quando saí de casa, minha mãe ainda deu um sorriso para mim e falou assim: você não sabe o que te espera. Aí eu falei assim: sei sim, o sangue de Jesus tem poder e ele vai me ajudar, porque eu vou passar e vou virar pastor. Ela falou assim: você não foi feito para isso, meu filho, você está sendo criado para o mundo, mas não para isso. Eu não entendi o que significava. Quando cheguei na igreja, os 2 espíritos resolvem aparecer dentro da igreja para mim. E eu fiquei muito emocionado, mas uma emoção um pouco conturbada, violenta, porque eu falei: poxa vida, o diabo está aparecendo aqui para mim logo agora que eu vou ser pastor. O que eu vou fazer então? Melhor teste impossível. Mas eu não sou nenhum Cristo, né? E eu falei com o pastor da igreja, eu falei assim: pastor, eu não sei o que fazer, o diabo está aqui. Ele falou assim: mas o diabo não pode entrar dentro da igreja, meu filho. Eu falei assim: mas então fala com ele, porque os 2 estão ali, ó. Estão olhando para mim. E pela primeira vez, nessa encarnação, eu percebi o pensamento dos espíritos. Aí um deles se dirigiu para mim, um deles estava com um turbante, um azul bem claro. Mas você não sabia que era turbante. Não sabia que era turbante, para mim era um tanto de pano amarrado na cabeça. Né? E o outro vestido de branco e trazia uma máscara, semelhante à máscara de médicos, né? Aqui a face, né?
E esse que estava com turbante virou para mim e falou: meu irmão, nós vamos falar através de você hoje. Eu apavorei. Eu falei assim: pastor, o diabo quer falar através de mim. Ele falou assim: mas não pode, porque você já entregou o coração para Jesus. Ele não sabia que Jesus estava devolvendo naquela hora, né? O que eu tinha entregue. E o Espírito insistindo que queria conversar comigo, através de mim. Eu não sabia como que se dava o fenômeno, porque até então não havia ocorrido nenhum fenômeno de psicofonia através de mim. Apenas a vidência e a audição, eventualmente. E ele insistiu e eu falava assim: em nome de Jesus você não vai falar. O pastor pediu então para o coral cantar. A gente tinha na época um coral, chamava Música Celeste, o nome do coral, eram 90 pessoas que compunham o coral, e começou a cantar e cantar para espantar o dito demônio. Eu acho que até os espíritos têm paciência reduzida, né? Porque tem o tempo reduzido. Ele falou assim: nós vamos falar através de você agora. Eu falei assim: em nome de Jesus você não fala. E ele virou para mim e falou assim: em nome de Jesus, já estamos falando, olhe para trás. O que ocorreu é que durante o tempo que eu estava em diálogo com o Espírito, eu estava desdobrado e não sabia. E quando ele falou assim: olha para trás, eu olhei, eu vi o meu corpo em pé no púlpito, com o microfone, e eu no teto da igreja, assim, à direita da igreja, no teto, conversando com outro espírito. E saía uma voz através da minha boca, uma voz embolada, com sotaque carregado, né? E eu falei assim: isso não é minha voz. Então eu entrei numa espécie de transe e não lembro o que ele falou. A psicofonia através de mim caracteriza dessa forma, eu não tenho lembrança do conteúdo. Eu vi o espírito, eu vi inicialmente alguma coisa totalmente diferente da minha voz saindo. Quando eu retornei do transe, eu fui expulso da igreja, porque no chão da igreja o espírito pegou um giz e escreveu: meu irmão, termina aqui hoje o seu estágio nessa religião. Te aconselhamos a estudar os livros de um estranho senhor chamado Allan Kardec. E o nome do livro dos espíritos, o livro dos médios, o evangelho e o endereço de uma casa espírita que eu deveria procurar. Eu assustei com aquilo e o pastor começou a gritar que o demônio tinha apossado de mim, que eu não podia ser pastor, que eu tinha entregue para Satanás e tudo, e mandou uma carta para todas as igrejas. Eu cheguei em casa chorando aquele dia, assim, desesperado, e minha mãe me recebeu assim com ironia, assim, sabe, rindo. E aí eu falei assim: mãe, o que é isso? Ela brincou comigo e falou assim: ainda vou ver você sentado no toco com um cachimbo e um preto velho, aquele jeito mineiro de falar, né? Aí eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder. E aí ela me respondeu: tem tanto poder que você deixou ele anêmico, de tanto tirar o sangue dele. Mas esse não é o seu caminho, meu filho. Aí nós tínhamos um hábito de orar ajoelhados. E resolvemos nos ajoelhar para fazer uma prece. Então, nesse momento, estava eu, minha mãe, uma filha de criação da minha mãe, uma irmã de criação. E quando nós nos ajoelhamos para fazer as orações, os espíritos apareceram novamente. Mãe, fazendo seus amigos estão aí, converse com eles. E minha mãe tinha uma vidência extraordinária, né? Mas ela me respeitava muito, assim, nunca me forçou a barra de forma alguma para frequentar espiritismo, né? E nesse momento eles se pronunciaram. O espírito vestido de branco era o médico Joseph Kleber, né, que escreveu através de mim os livros Medicina da Alma e Além da Matéria. E o indiano era o espírito Alex Arthur, Alex Abdome Habib Arthur, que escreveu o livro Gestação da Terra e Serenidade através de mim. Mais tarde ele escreveu. Então eles propuseram um trabalho da mediunidade com Jesus. Eu falo assim: mediunidade eu não conheço, né? Mas Jesus eu sei quem é, né? Então não deu muita opção a não ser aceitar o caminho, e aqui estou eu, dependendo da caridade do povo aí para aceitar essa trajetória. Aliás, Robson, essa história, né, para o telespectador, aqui a gente está vamos dar uma passada, né, por vários temas, quer dizer, por vários temas, se der, né, alguns temas na verdade, porque com o Robson ele realmente tem uma produção mediúnica muito interessante. Ele já acabou de citar 4 obras através de 2 espíritos interessantíssimas, você não pode perder. E essa história está no livro O Transe, que agora foi relançado, não é isso? Acho que o nome O Transe, a gente mudou o nome, isso, né? Mas essa história não está relatada no Transe, não. O Transe é a história, né, de um personagem que viveu na capital paulista mesmo, né? Tá bom. Mas história do que ocorre na igreja evangélica. O livro hoje tem o nome de Encontro com a Vida, né? Essa história eu relato no livro Gestação da Terra
Tá Eu certo. conto essa história, né, no livro do Espírito Alex Arthur. Na introdução do livro já relato a história. Aliás, Robson, você está hoje com... Você lembra aí a produção de quantos livros, mais ou menos? 17 livros e lançando mais um agora no mês de agosto, né? Segmento dos livros do Ângelo Inácio, né? Que escreveu Tambores de Angola e Aruanda. Né? Também escreveu esse livro que acabamos de relatar aqui, Encontro com a Vida. Agora nós vamos lançar o livro Legião, um olhar sobre o reino das sombras. Agora em agosto. Como disse, né, a produção realmente é das mais interessantes. Aliás, esse mais recente obra que você citou, Legião, o autor espiritual? É Ângelo Inácio. Ângelo Inácio. Bom, para quem ler, né, as obras do Ângelo Inácio, vamos relembrar de novo. Tambores de Angola. Tambores de Angola. Nós temos também o Aruanda. Né? Aruanda. Ambos deram um movimento aí muito grande. Nós né? vamos falar sobre eles. Encontro com a Vida e Crepúsculo dos Deuses. Isso. Gente, você vai ler ali um texto primoroso, até porque o Inácio é um codinome, foi um grande jornalista. Essa é a única informação que a gente tem, não é isso? Exatamente. Só o Robson sabe. Que egoísta, não dizer nada disso pra gente, né? Pois a gente não tem essas curiosidades, né? Mas essas coisas, né, Jéter, para a doutrina espírita não importa tanto assim, né? Mas a gente gosta de uma fofoquinha, você sabe disso. Bastidores espirituais. Bastidores, quem não sabe? Tem revistas sobre bastidores. Tem isso. Bom, nós queremos lembrar a vocês que participe do Clube Amigos da Boa Nova. Ajude a TV Mundo Maior a crescer. Quer saber como? Ligue 0800 12 18 38. Eu volto já já. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias relacionadas a eventos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Nós da Rede Bandeirantes, como espero que você, empresário, também ajudamos as casas André Luiz. As obras que se veem aqui são emocionantes, são dignificantes e são um trabalho que a população precisa. Então, se você puder e se você também se tocar com isso, ajude as casas André Luiz. Estamos conversando com Robson Pinheiro, que já esteve no Boa Nova na TV e agora estamos em franca atividade na TV Mundo Maior, crescendo cada vez mais. Como dissemos ao final do bloco anterior, você pode e deve participar desse esforço, por essa frente de trabalho estabelecida pela Fundação Espírita André Luiz. A TV Mundo Maior, como diz o André Marusso, é o bebê, né? E ele com certeza vai crescer lindo, forte e prestar um serviço à espiritualidade da humanidade, porque o pensamento espírita tem a sua contribuição a dar e nós não somos donos da verdade, mas com certeza estamos, vamos dizer assim, instrumentalizados, é uma ferramenta de conhecimento espiritual para o terceiro milênio. E a Fundação Espírita André Luiz está nesse propósito de divulgar cada vez mais. Isso só é possível se nós nos unirmos.
Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova através do 0800 12 18 38. Como estão todos os médiums, né? E entre eles o Robson tem sido assim instrumento de espíritos que realmente uma produção diversificada, né? Isso. Como é que você se sente? Você aprende muito com eles? Ah, mas tem que aprender, né, Geta? As pessoas perguntam assim, mas parece que você sabe muita coisa. Eu falei assim, poxa vida, depois de 30 anos de convívio direto, intenso, mais uns 10 anterior, né, indireto, se não aprender nada com os espíritos, a gente podia, como dizer, aposentar as chuteiras, né? Então, principalmente a presença de dois espíritos, de maneira especial, que eu tenho um carinho muito grande com eles, né, e um respeito, assim, acima de tudo, que é Joseph Kleber e o espírito Arthur. Então, nas tarefas de desdobramento, eles me acompanham sempre, sempre, e não tem como não aprender alguma coisa, né? O difícil depois é a gente dar a resposta à vida à altura do investimento que a vida faz na gente. Isso realmente é um desafio muito grande que enfrentamos, né? Você, depois daquela situação que você nos relatou no primeiro bloco, efetivamente você teve que fazer uma imersão no espiritismo, né? Diante até da recomendação, como é que foi isso, como é que foi o impacto, como é que foi o conhecimento das obras, sua chegada num primeiro centro espírita, como é que foi isso? Foi estranho demais, né? Porque eu estava habituado primeiramente com a igreja evangélica super cheia de jovens e todo mundo cantando e tudo. E o primeiro centro que eu fui, que os espíritos deram, não tinha música, não tinha jovens e era proibido cantar e tudo mais, né? Eu falei assim, gente, eu estou num túmulo aqui, o que é isso? Até um impacto assim, muito grande, né? Eu falei assim, não é isso que eu quero. Isso aqui é uma doutrina mesmo dos mortos, né? É de morto mesmo, né? Que parece, é morto-vivo. Assim, não é isso que eu quero para mim. Mas eu fiquei mais ou menos um ano, aproximadamente, indo esporadicamente nesse centro, e depois eu fui para a cidade de Ipatinga, que eu tive, assim, a maior satisfação de conhecer aquela que me guiaria os passos no estudo, na orientação da mediunidade, que é né, a querida tia Linda, Arlinda, lá hoje, né, da Sociedade Espírita, Comunidade Espírita Joana de Ângeles, em Ipatinga. Naquela época, estávamos no Grupo Espírita da Caridade, né, lá em Ipatinga. E a tia Linda, ela sofreu muito comigo, viu? Sofreu muito comigo, porque eu saía correndo, gritando, quando o espírito saindo de dentro da parede, e a tia Linda me amparando, não é assim. E aí foi me conduzindo na mediunidade, né? E a gente adentrou os estudos da mediunidade, e os espíritos manifestando, mas falando comigo, não fale com ninguém que você vê, que você ouve ou que você escreve, você vai estudar apenas. E aí você tinha que obedecer os espíritos, entrar naquele ritmo da casa espírita durante anos. Então a mediunidade vai manifestando de uma maneira suave, né? Por quê? Porque era o tempo que os espíritos estavam dando para eu me instrumentalizar com o conhecimento doutrinário, né? E só mais tarde, então, que a tarefa começa de uma forma bastante intensa, principalmente depois que mais tarde eu fui para Belo Horizonte, né? Aí que a mediunidade ampliou de uma maneira bem mais. Você, no bloco anterior também, citando a sua querida mamãe, falou de uma observação dela profética. Ainda vou ver você sentado num toco, recebendo um preto velho. Ela não viu, né? Eu acho que não vai ver também sentado no toco, não, porque o preto velho que atualmente trabalha através de mim é um preto velho moderno, como ele diz, né? Tá certo. Ele fala assim, meu filho, para que toco? Toco é da escravidão, a gente tem cadeiras com almofadas. Preto velho não precisa de cachimbo, que eu não fumava quando era encarnado, então não preciso disso, né? O querido pai João Gervander, né? Isso. Que é autor do livro Alforria É isso que eu queria Sabedoria de Preto Velho. destacar, é o seu mais recente lançamento, quer dizer, o mais recente, na verdade, surge agora, daqui a pouquinho, o Legião, mas o Alforria, que tem um subtítulo, Libertação do Cativeiro da Alma. É muito interessante porque são essas coisas que se vive culturalmente e é uma coisa que, com certeza, com o tempo, há que se fazer alguma coisa para quebrar essas coisas muito bobas mesmo, coisas que, infelizmente, apesar de muito bobas, causam grandes problemas às vezes. É a questão da manifestação do preto velho, né? Que hoje fica restrito muitas vezes, quer dizer, fica na medida em que a gente tenha qualquer preconceito, porque eles estão aí
ajudando todos os trabalhos espíritas do Brasil, porque quem é que você pensa que garante toda uma tranquilidade espiritual na hora da realização do trabalho mediúnico? Os pretos velhos e os índios, não é isso? Exatamente. E no contexto cultural do povo brasileiro, não tem como você eliminar Poxa vida. a contribuição cultural e religiosa que o negro e o índio deram e dão, né, para a formação do povo brasileiro. Não tem como você simplesmente chegar no plano espiritual e eliminar essa turma eu não quero, porque eles fazem parte, né, da nossa raiz, né? Naturalmente Kardec não trabalhou com isso porque na França no século XIX, né, não tinha essa miscigenação que foi comum, né, que é comum aqui no Brasil. Né? Eu quero até aproveitar, né, o momento que estamos vivendo e mexer com o pessoal. Por que a gente acha que é o rei do futebol? O maior deles quem é? O Pelé, um negro. Pois né? é. Tá certo que a gente perdeu para a França, mas você viu a França? Eu nunca vi uma França tão negra, eu achei bonita. Isso é bom, né? Lindo! A senzala está chegando lá. Isso é ótimo. Bom, essa relação, como é que foi a primeira? O Tambores de Angola realmente causou um certo impacto. Né? Causou impacto primeiramente em mim, até porque eu psicografei o livro Tambores de Angola um dia depois de sair do hospital. Eu estava em coma, fiquei 19 dias em coma. É muito interessante. E depois do coma, aí passou... Todo carente, viu? Todo assim, olha, eu não estou bom para trabalhar. Não podia sentar, ou ficava deitado ou em pé, e o espírito, eu brinco que ele me enganou, porque ele falou assim, vamos escrever. Eu mandei tirar tudo de dentro de casa, lápis, papel, tudo, assim, o espírito tem mania de trabalho, some com tudo para mim disso aqui. Aí no outro dia ele falou assim, vamos trabalhar, meu irmão. Eu falei, você está ficando doido? Como é que eu vou trabalhar? Estou quase morto e você está querendo trabalhar? Ele falou assim, tá bom, mas eu estou morto há 1000 anos, eu estou aqui trabalhando. Você tem como? Você está quase, ainda tem um pouquinho que pode trabalhar. Eu falei assim, mas eu não tenho papel, não tenho caneta, não tem nada. Ele falou assim, e aquela máquina ali? Era o computador. Eu falei assim, mas eu nunca psicografei no computador. Ele falou assim, não, mas é uma coisinha à toa, é rapidinho. Eu falei assim, eu não posso sentar. Você pode ficar em pé, meu irmão, é rápido. Era 8h20 da manhã, ele parou 2 horas da tarde, estava pronto o livro Tambores de Angola. Então, eu levei o livro para o Chico Xavier, 3 meses depois, eu estava mais recuperado da cirurgia. E o Chico falou comigo assim, meu filho, o Chico me chamava de Raul, ele não me chamava de Robson, não. Ele falou assim, Raul, meu filho, lance esse livro, depois você se lança para fora do país. Eu falei assim, por que, Chico? O livro precisa sair, mas apontou para a língua. A caridade dos irmãos espíritas. Cuidado. Assim, lançamos o livro, menos de um mês depois, nosso nome saiu nos jornais espíritas de Minas Gerais, que Robson Pinheiro e a Sociedade Averilda Batista não são entidades espíritas e nem doutrinariamente corretas. Aí depois o próprio pessoal que falou, né, resolveu ler o livro e hoje o livro é vendido, assim, campeão de venda aí. Bom, e aí, na verdade, depois disso, só estavam esperando o próximo, né? Que foi o Aruanda. O Aruanda, que abalou mais ainda, né? Mexeu e hoje esses livros realmente eles têm dado imensa contribuição para os agrupamentos, não somente espíritas, mas principalmente os agrupamentos umbandistas que têm despertado para o estudo mais profundo da doutrina. Chico falava sempre conosco que o futuro da Umbanda depende de nós espíritas. A forma como nós nos conduzirmos em relação à Umbanda é que determinará os passos que a Umbanda dará também no seu futuro. E nós temos recebido imensa ajuda, contribuição, orações do pessoal umbandista, sabe? Eles têm escrito e-mails, cartas, telefonemas e convidado para ir às casas de Umbanda para fazer lançamento de livro, palestras sobre espiritismo, e a gente tem aceito isso e é maravilhoso como a gente tem descoberto o tanto que a gente tem em comum e a gente não sabia. Exatamente. Lógico que quando a gente fala em pai velho, caboclo, numa casa espírita, nós não vamos importar a metodologia umbandista para dentro do centro espírita. Mas quando vamos também à casa de Umbanda falar de amor, falar da doutrina, nós não vamos querer espiritizar a Umbanda. Nós respeitamos cada um no seu lugar. Eu sou espírita, minha definição é espírita. Não me impede de ir lá e falar do espiritismo de forma alguma e ver o trabalho deles com profundo respeito e carinho, né? Então a gente tem guardado essa diferença que ela... Na diz ele, Pai João de Aruanda, ele tem uma frase que ele fala assim, união sem fusão, distinção sem separação. Que coisa linda. Então, quer dizer, podemos estar unidos, mas não precisamos fundir. Eu não preciso utilizar velas, guias, né, tudo isso para dizer que eu
estou a favor do preto velho, o preto velho pode trabalhar. Porque o Pajão trabalha através de nós, não bebe, não fuma, não usa guia, não faz despacho, oferenda, nada disso, né? E a gente respeita aqueles que fazem sem entrar no mérito da questão. Bom, nós precisamos até estar atentos. O próprio Kardec nos recomendava, inclusive, ler de tudo, até os inimigos, né, da doutrina. E hoje, inclusive, no meio umbandista, você tem alguém aí que tem um trabalho primoroso, Rubens Sarraceni. Como devemos lê-lo? Dalai Lama, Leonardo Boff, evidentemente, né, a nossa base fundamental, Kardec e todos os outros. E principalmente os livros do Robson Pinheiro. Eu volto com ele já já. As Casas André Luiz se esforçam para tornar menos difícil a vida do portador de deficiência mental. Atualmente, são mais de 1.200 seres humanos que dependem do nosso apoio. Ajudando as Casas André Luiz, certamente vai tornar as coisas mais fáceis para você mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Vem pra cá, gente! Vamos ajudar! A Mundo Maior Editora acaba de lançar Luizinho para Colorir, um passatempo que pode ser usado por crianças de 3 a 6 anos e que, além de divertir, trazem em seus desenhos mensagens de teor espírita pedagógico. Os pequeninos aprendem brincando e, na medida em que as cores vão preenchendo os desenhos, as máximas do Cristo são absorvidas de uma forma leve e à altura de suas faixas etárias. Luizinho para Colorir pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 e através do site www.mundomaior.com.br. Adquira e torne mais fácil a tarefa de evangelizar. Luizinho História em Quadrinhos é mais um lançamento da Mundo Maior Editora. Com ele, as crianças aprendem a entender assuntos diretamente ligados ao espiritismo de forma leve e divertida. A morte, a mediunidade, o respeito ao próximo e o exercício da cidadania são desenvolvidos no livro que tem formato de gibi, de forma a educar enquanto entretém a garotada. Luizinho História em Quadrinhos pode ser adquirido através do telefone 0 operadora 11 6979 2157 ou através do site www.mundomaior.com.br. Leve para casa em DVD uma homenagem a Chico Xavier. Foi aquele programa Pinga Fogo, onde o Chico abordou todos os temas mais importantes. Emmanuel sabia quem era Chico Xavier e Chico já veio dotado para que esta missão pudesse ser cumprida. O Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier em DVD, pode ser seu por apenas R$ 23. Ligue para 0 operadora 11 6458 3214 ou mande seu e-mail para tvmundomaior@tvmundomaior.com.br. E tenha essa recordação que traz também a musicalidade de Ana Ariel. Meu Senhor, ouve esta prece, faz-me viver pra ti. DVD Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier. Arte e espiritualidade pra você, agora em DVD. Nós estamos conversando com o Robson Pinheiro e recomendando a você que acompanhe todos os seus livros, acompanhe na Rede Boa Nova de Rádio, além da matéria que ele faz juntamente com o Leonardo Moller. Eu quero aqui aproveitar, né? Eu sempre disse, viu, Robson, que a La Chatre, o Alexandre Rocha, lá para mim, era um dos melhores, então eu era muito apaixonado pelo tratamento que ele dava, né, aos livros. Fantástico. Tá? Então, assim, no meu gosto, né, pessoal, então o Leonardo já está dividindo com ele, porque realmente os livros da Casa do Espírito têm um tratamento gráfico, assim, uma coisa... Eu entendo que um excelente conteúdo precisa estar devidamente acomodado, né? Uma coisa que nos dê prazer de pegar, né? E os livros, realmente, parabéns ao Leonardo. E agora, então, recentemente saiu o Alforria. Exatamente. Né? Como é que você coloca o livro, o conteúdo dele? O Aruanda já tem todo um desdobramento, vamos dizer assim, toda uma
uma história envolvendo... um contexto doutrinário isso, de forma romanceada, né? Isso. E tem dados bastante técnicos, né, que servem para estudos mais aprofundados. Então não é um livro que você lê simplesmente de capa a capa e deixa, né? O livro Alforria eu classifico como um livro de autoestima. Porque eu não falo autoajuda, porque eu acho que ele foge desse padrão de autoajuda, mas ele entra profundamente na questão da estima do ser humano, de levantar o astral, como se diz por aí, né? E valorizar as coisas boas, as coisas produtivas, o lado bonito de todas as coisas. Mas você sabe, Robson, que lendo aqui alguns trechos, não li totalmente ainda, mas estou assim apaixonado. É porque a autoajuda é vamos dizer assim, um gênero que praticamente hoje aí faz a lista de vários best-sellers aí, né? Mas eu vejo o seguinte, os livros de autoajuda, todos têm assim uma aura estrangeira. E uma fórmula, né? Uma coisa vinda de fora. Essa aqui é brejeira, é nacional. Cabocla mesmo. Cabocla mesmo. Exato. Fala um pouquinho sobre o livro Alforria. Pai João mostra uma face dele que ele começou a se mostrar no Sabedoria de Preto Velho, né? Que é um livro fabuloso também do Espírito Pai João de Iruanda. Mas aí ele aprofunda as questões nossas do dia a dia, estimulando o ser humano a investir nas coisas boas, a se reorganizar mentalmente. Então ele mostra como se forma um mapa do pensamento humano, organizando as questões emocionais, mentais, né? A seus projetos de vida. Tudo isso profundamente embasado no ensinamento que a doutrina espírita nos dá. Então o Pai João aí nos surpreende. Quem abre o livro e pensa assim, puxa, eu vou encontrar um preto velho sentado no toco, na senzala. Ao contrário, você vai encontrar um preto velho moderno, de terno branco, de linho puríssimo, arrumado, sentado como quem sabe assim, num consultório espiritual, né? Você se sente diante de um terapeuta espiritual. O Pai João aí se mostra como o verdadeiro terapeuta da alma. Eu quero aproveitar, até porque a gente está no tema, e agora fazer uma pergunta não para o médium, mas para quem sabe, claro, evidente nesse contato você aprende com eles, mas para o cidadão Robson Pinheiro, para uma questão da atualidade que eu acho polêmica demais, que eu acho que na tentativa de corrigir algo nós caímos num outro extremo. Essa questão das cotas para os negros, principalmente nas universidades. Como é que você vê isso, Robson? Eu vejo como um grande passo, considerando a situação anterior, mas ainda não satisfatório. No momento que você estabelece cotas para qualquer segmento, automaticamente você está tornando aquele segmento à parte, né? Está excluindo e falando que ele é diferente dos demais. Acredito que é um grande passo diante da situação que reinava anteriormente. Mas que o ideal mesmo seria não ser nada segmentado, nenhuma cota e direitos iguais para todos, liberdade igual para todos. Brancos, negros, índios, mulatos, seja lá o que for. E acredito que nós estamos caminhando, o Brasil está caminhando, né, para uma situação cada vez melhor nesse sentido, mas ainda não é o ideal. É a opinião do cidadão, como diz você. Robson, você tem sido procurado principalmente pelas questões mediúnicas, né? Você está em São Paulo por realizar aí um grande trabalho. Você quer falar um pouquinho sobre ele para a gente? Pois é, Jeter. Os companheiros da Fraternidade Espírita Mensageiros da Paz, eles oportunizaram para nós, né, um trabalho extraordinário. Devido ao alcance do programa Além da Matéria, né, na Rádio Boa Nova, várias pessoas começaram a escrever, a telefonar, pedindo para a gente fazer cursos, palestras e tudo. E resolvemos então, com o auxílio desses companheiros da Fraternidade Mensageiros da Paz, realizar um curso abordando temas que nós já até falamos no programa, sim, Além da Matéria, porém constantemente estão sempre tocando né? Nesses temas, porém agora de uma maneira bem mais profunda, né? Porque o curso vai abordar sobre obsessões complexas, aparelhos parasitas, desdobramento induzido, apometria, tudo sob a ótica espírita, né? O que esses temas têm a ver com o espiritismo? Onde está o fundamento verdadeiro desses temas? Nós não vamos ficar puxando sardinha para um lado, para o outro, nem atirando pedra num lado e no outro. Mas nós vamos falar sobre, por exemplo, implante de aparelhos parasitas, o trabalho dos magos negros, dos cientistas das trevas, os feiticeiros do astral, como encarar
essa classe de espíritos especialistas, né, que formam uma especialidade de obsessão à parte, chamada de obsessões complexas, né? E faremos, então, a partir do dia 29 de julho, né? Então, geralmente os últimos sábados de cada mês, até novembro, esse curso na Fraternidade Espírita Mensageiros da Paz, na rua 12 de setembro, 619, na Vila Guilherme. Pertinho aqui dos estúdios da TV Mundo Maior. Tem telefone lá para contato? Tem a Sônia, 6901-0967, e a Nancy? 6904-8439. Tá? Então, 6901-0967 e 6904-8439. Obsessões complexas, aparelhos parasitas, desdobramento induzido e apometria sob a ótica espírita. Você falou assim de implante de aparelho, o pessoal fica assim, nossa, mas que coisa maluca. Quer dizer, do ponto de vista da informação mediúnica, isso não é novo, embora eu reconheça que você que tenha dado maior amplitude a esse tema. Eu diria que acho que talvez uma obra do Divaldo, através do Manuel Filomeno de Miranda, fez uma passagem mas praticamente de passagem assim, ele coloca o tema e você realmente ampliou. Por outro lado, antes mesmo vamos dizer assim, do seu livro, porque isso está principalmente no Aruanda, não é isso? Principalmente no livro Aruanda, mas já tem algo nele anteriormente no livro Tambores de Angola, e no primeiro livro, que é editado pela Casa dos Espíritos, Canção da Esperança, Diário de um Jovem que Viveu com AIDS, também já tem uma ação dos magos negros, né, fazendo implante de larvas criadas em laboratórios do astral inferior. Então, desde aquela época, os Espíritos já estavam preparando o caminho, cada livro já falando um pouquinho, até que agora esse livro Aruanda veio falando, e o próximo, Legião, vai entrar mais profundamente nessa questão, de maneira mais intensa. Às vezes até para a pessoa que está assim, adentrando o conhecimento, isso parece papo de pinel, né? Papo de maluco, né? Como se fala, mas a verdade é que hoje, né, nós nos utilizamos, isso tem sido utilizado, é uma proposta hoje nos Estados Unidos do implante nos filhos para um controle maior da segurança deles. Quer dizer, tem todo um lado, o americano é muito sensível a essa invasão de privacidade, porém é uma discussão muito intensa na sociedade americana hoje em função das necessidades de segurança lá. E os Espíritos falam que o que existe aqui é uma cópia imperfeita do que tem do outro lado. Se aqui na Terra nós temos essa tecnologia toda, o Joseph Kleber fala comigo que, em média, o plano astral está 50 anos à frente do plano físico em termos de desenvolvimento tecnológico, né? No nosso lar a gente já vê o aeróbus, né? Que é mais tarde materializado aqui através do trem-bala. Então, né? a própria tecnologia do outro lado. Coleção André Luiz sugere todo um aparato de PCs, de computadores, né? Tudo isso que tem do outro lado. Hoje até a gente diria que quem lê não vai nem notar, mas na época causou grandes impactos. Você falou uma coisa muito interessante. Muitas vezes nós, espíritas, no bate-papo com os não espíritas, e explicar a continuidade da vida, a gente fala, não, é igual, é como aqui e tal, e a gente induz a um pensamento errado. Porque, poxa, se é para ser uma extensão daqui, para quê? Né? Uma extensão mal feita? Uma extensão mal feita. É o contrário, aqui que é a cópia imperfeita. Isso, aqui é a extensão mal... O plano astral é o modelo original, Kardec é claro nisso, né? E aqui é uma materialização, quer dizer, é algo mais imperfeito do que existe no plano extrafísico, né? Eu penso, viu, Robson, que a doutrina espírita, agora que a gente está descobrindo que aqui ela veio, ela realmente representa a possibilidade de adentrarmos espiritualmente de uma maneira adequada no terceiro milênio com esses avanços todos. Quer dizer, na casa de meu pai há muitas moradas, hoje o Espiritismo faz essa aproximação de uma verdade espiritual trazida por Jesus e todo um avanço da ciência. É isso mesmo? Exatamente, né? E hoje a geração espírita de hoje está mais preparada para compreender a profundidade do pensamento de Kardec
e dos ensinamentos dos espíritos através de médiuns como Chico Xavier, Ivone de Amaral Pereira e outros, né, que anteciparam muitas coisas, até da própria descoberta científica aqui da Terra, né? Só que hoje que a gente está começando a vislumbrar, ter uma visão mais ampla e tudo, e precisamos sair desse mundinho que a gente criou em torno de nós, né? Que fala assim, não é só isso que existe, é só isso. Não, tem que quebrar essa casca. O espiritismo é progressista e é isso que nós estaremos abordando aí nesse curso, né? Sobre esse progresso que existe no plano astral e uma metodologia, a proposta de uma metodologia de enfrentamento das obsessões complexas, como elas se fazem presentes hoje no século XXI. Porque a gente às vezes está usando no século XXI método da Idade Média. Sim. Então, José Kleber, no livro Além da Matéria, que foi psicografado por mim, ele fala o seguinte, que as trevas já atualizaram a sua metodologia de ação contra os encarnados. E nós, os espíritas, precisamos urgentemente atualizar a metodologia de enfrentamento dos processos obsessivos. Senão corremos sério risco de nossos centros espíritas se transformarem em seitas no próximo milênio. Se não atualizarmos. Eu só tenho, acho que, mais um bloco com ele. Daqui a pouco a gente volta. Drogas. Agente de dor a patrocinar a perdição de muitos que, a partir do abraço criminoso do mundo entorpecente, se perdem nos turbilhões deste flagelo humano. E no mundo espiritual, como é que se estrutura o tráfico? Como é que se socorre aqueles que se encontram aprisionados pelas destruidoras falanges de espíritos criminosos? Estas e outras questões a respeito da toxicomania são respondidas no livro Memórias de um Toxicômano, mais uma obra da Mundo Maior Editora. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo a internet não tem nada. Os espíritas desejaram durante tanto tempo a realização desse sonho, que é a TV Espírita. Hoje ela está no ar. A TV Mundo Maior hoje é uma realidade. E para ela ir adiante, e ela vai adiante, nós precisamos da sua ajuda. Você pode fazer como Marcelo Lemos, ser nosso parceiro. Para mim é um grande prazer ter vocês como parceiro, porque eu acredito tanto no crescimento da emissora, como eu acredito no meu crescimento também. Você pode nos ajudar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova ou se tornando nosso parceiro, você ajuda a TV Mundo Maior a crescer. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Estou conversando com o Robson Pinheiro, que já em bloco anterior disse que estará aqui em São Paulo fazendo um grande seminário na Fraternidade Espírita Mensageiros da Paz, que fica na rua 12 de setembro, em Vila Guilherme, aqui em São Paulo. E você pode participar desse curso ligando para a Sônia ou a Nancy. 6901-0967, 6904-8439. Entre outras coisas que serão abordadas lá,
Você vai falar sobre apometria. Isso está dando uma confusão ou uma falação, hein? Uma falação, né? Como muita coisa, né, que surge por aí. E as pessoas ficam pensando, poxa, o que é isso? Isso veio para abalar os fundamentos da doutrina? Coisa nenhuma, isso é uma coisa mais simples que Kardec já falava, que era desdobramento, só que um desdobramento através de pulsos magnéticos, né, induzido. A minha referência, assim, em termos de conhecimento, de origem da apometria, Robson, é lá no Rio Grande do Sul, um hospital psiquiátrico. Com o doutor Lacerda. Doutor Lacerda. Exatamente, né? E me parece que ele, vamos dizer assim, nas suas investigações, inclusive o livro dele faz toda uma recomendação, até como segurança para exercício da apometria, um conhecimento básico de Kardec, no livro dele, né? Agora, eu tenho visto muita discussão e muita gente oportunista. Eu nem sei se são espíritas, me parece que não, promovendo aí cursos, seminários e situações que às vezes as pessoas até se arvoram a uma demonstração e acabam entrando numa que fica meio difícil voltar. Exato, né? Mas nosso curso é um curso informativo, ele não é um curso prático. Nós vamos dar informações para estimular as pessoas a pesquisarem. E não colocar ponto final em absolutamente nada. Né? Agora, eu estava vendo aqui o programa, né? É um desdobramento induzido, a apometria. Exatamente. Kardec fala em desdobramento induzido no Livro dos Espíritos, quando ele aborda a respeito do sonambulismo. Sonambulismo em dupla vista, né? O sonambulismo é aquele estado em que o espírito se desdobra, desprende do corpo, e lá ele fala do sonambulismo magnético, aquele que um operador dá o passe magnético e a pessoa sai do corpo, né? E aí ele fala que fica mais fácil entrar em contato com os espíritos nesse estado do que ordinariamente dentro do corpo. Mas no sonambulismo, Robson, a gente tem essa maior liberdade do espírito reencarnado, que então pode, ele ainda mantém algum domínio do corpo, ele então pode relatar situações. Exato. É isso que ocorreria num trabalho mediúnico? Exatamente. O espírito ele está desdobrado na mesma situação dimensional dos mentores ou daqueles espíritos a serem tratados, e enquanto desdobrado ele pode relatar com maior facilidade as vivências do outro lado, né, dinamizando a experiência mediúnica. Né? Então Kardec falava isso, e pode pesquisar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo do sonambulismo e do sonambulismo magnético também. Sabe a impressão que me dá às vezes? É que esse processo deverá ganhar algum espaço, porque, como se diz, ele pode se tornar realmente um meio mais eficaz. Eu acredito, Jeta, que o que precisa mesmo é que as pessoas que ainda têm medo ou têm preconceito possam estudar mais. Mesmo que a pessoa não admita uma metodologia dessa na sua casa espírita, pelo menos ele tem que saber por que não admite ou por que admite. E não simplesmente a favor